E o engenheiro agrônomo Roberto Santinato, Mapa Procafé, com a palestra Cafeicultura de Precisão. Bom, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, tentar trazer mais alguma coisa que a gente está fazendo. Mas antes eu queria fazer um ponto que a gente tem aqui, que é um campo experimental da Associação dos Produtores de Araguari. Nós estamos com cerca de 70 trabalhos lá em todas as áreas e também um campo em Araxá. Então, hoje, na área de Cerrado, onde se está se fazendo mais pesquisa mais direta ao produtor, experimentação, são nesses dois campos. E nós recebemos aqui um presente, um determinador de umidade que a ACA vai pôr à disposição dos produtores, determinador de umidade de café, e ele vai ser vendido aos produtores, né? Isso tem uma grande utilidade nas fazendas. E fazendo isso, em vez de vocês comprarem na loja, vocês compram através da Cecília e do Carlinhos, lá na associação, e com isso vocês estão ajudando a gente a conduzir o nosso campo experimental. Em setembro haverá um dia de campo aqui. O ano passado nós contamos com a presença de mais de 400 produtores. E esse ano vai ser feito em setembro. Então, já deixo o convite em aberto a todos. Bom, vamos entrar na nossa palestra. É o seguinte, uma palestra chamada Cafeicultura de Precisão. Ela está baseada num trabalho que a gente vem desenvolvendo na prática, mais ou menos em quase 4.000 hectares, como agricultura de precisão. Foi começada já nós vamos fazer 8 anos que nós estamos trabalhando com isso, e nesse último ano nós passamos de agricultura de precisão na cafeicultura para a cafeicultura de precisão, que nada mais é, no final, um diagnóstico de todas as atividades nutricionais, fitossanitárias e culturais do cafeeiro. Então, começando aqui, esse treco aqui não está funcionando. Bom, agricultura de precisão, o início da agricultura de precisão, embora se fale muito hoje, ela já tinha sido iniciada em 1920, em áreas pequenas, né? O pessoal trabalhava com análise de pequenas áreas de 2, 3 hectares e começou a fazer, o pessoal nos Estados Unidos começou a descobrir que se ele fracionasse mais a análise de solo, ele conseguiria ter resultados mais produtivos e maior correção de solo. Depois, os conceitos fundamentais foram na estação experimental na Universidade de Illinois, em 1929, através desses autores, que comprovaram a existência da variabilidade espacial da acidez do solo. Aí eles faziam aplicação diferenciada de calcário, conseguiam redução de custo, que é muito importante, em até 40%. Só que isso era feito em propriedades pequenas, propriedade de 10, 15 acres, ou seja, aí 4, 5, no máximo 10 hectares. Com a revolução mecânica, vamos dizer assim, da agricultura, que começou a se plantar áreas muito grandes, a parte dessa tecnologia ficou paralisada. Né? Outro, por favor. Aí começou um novo avanço com o desenvolvimento de sensores em 1993, que foi o GPS, né, o início do GPS, quando a NASA, né, nos Estados Unidos, liberou isso para a agricultura, para todas as áreas, inclusive para a agricultura. Então, de lá para cá, inúmeras pesquisas, em 1990, deu destaque aqui na Exalc, com o primeiro simpósio, em 96, 2000, um projeto Alcário na Universidade de Santa Maria. A FATEC em Pompeia, hoje, tem um curso superior de graduação de tecnologia e mecanização de agricultura e precisão. Então a coisa veio evoluindo, né? Outro.
Atualmente, isso ficou disseminado. Então, todas as universidades, a Exalc, a UFA, a Exal, a Unesp, eles estão entrando nesse campo com maiores detalhamentos, visando sempre o quê? Aperfeiçoamento da agricultura, né? Então, no campo, as propriedades maiores estão usando isso, principalmente em culturas anuais, em função de um fator principal, que é a calagem, né? É a calagem, a taxa variável, a correção de fósforo e de potássio, a taxa variável. Então, existe, só que na região que a gente anda aqui em Goiás, tem cerca de 30, quase 40 mil hectares de soja sendo feito desse jeito aí. A cafeicultura, nós começamos a trabalhar com isso lá em Patos de Minas, com aquele nosso colega lá, Wilson Fachin, é uma pessoa formidável, ele está dentro de uma firma particular, BAPA, e ele tem uma experiência já de 8, 9 anos na agricultura branca, na soja, no milho, com agricultura de precisão. Aí eu tomei conhecimento disso e nós começamos a trabalhar junto em desenvolver algum pequeno equipamento para fazer no café. Que a dificuldade era ter máquina para você fazer agricultura de precisão na cafeicultura, nas ruas de cafeeiro. Outro. Então, a definição, né, da agricultura, da prática da agricultura de precisão, usar a tecnologia de informação baseada na variabilidade de fatores ligados ao clima, ao solo e às plantas, né? Existe muito trabalho feito pela Embrapa na parte de clima e na parte de solos, principalmente aqui no estado de Goiás. O objetivo disso aí é otimizar a produtividade e lucro em cada área específica através de redução de custo de produção, aumento da produtividade, maior eficiência dos agentes de produção, que são, evidentemente, insumos, máquinas e outros. O que nós temos como ferramenta para isso? Microprocessadores, o GPS, né? Que permite o levantamento de dados, a tabulação dos dados levantados e a aplicação dosada e localizada desses insumos, que nada mais é que a taxa variável. Então, os equipamentos que a gente tem usado aí é o GPS, o trado, e um problema que existe é qual o tamanho da amostra. Vou fazer a minha grade de 8, de 10, de 5, de 1, de meio, para ver a qual que a gente iria adaptar à cafeicultura. Então, aqui para vocês, nós tivemos um trabalhinho numa área pequena, com a grade de meio, de 1 e 1,5. E mais detalhada, né, consequentemente, e a eficiência. Então, aqui é como é feito, né, a aparelhagem, a feitura do mapa. Aqui, a complementação, pode passar. Aqui já está marcado os pontos de coleta, né? Outro. Lá é o relacionamento com a bússola, por exemplo, para o posto de trabalho, né? Ponto de localização. Outro, do operador. Aqui é um sistema, existe vários, né? De coleta de solo. Aí você tem um quadriciclo, mais aquela steel. Tem outros, pode ser feito, inclusive, com trado manual. E tem os aparelhos hoje que, até para o café, tem um deslocamento lateral para tirar a amostra na saia. Outro. Então, a gente tem usado o GPS Garmin lá, né? E a Steel, a BT45 com trado. Outro. Então, aqui, com o geoprocessamento, a gente fez esse mapeamento dessa área. É um exemplo, né? O perímetro dela está aqui. Aí a gente faz o seguinte, segue. Aí fomos marcando os pontos, né? Cada quadradinho, aí a grade é um ponto de amostragem, outro. Aí cada ponto daquele, você coleta 5 amostras simples para completar uma amostra composta, que vai dar o resultado de cada avaliação de cada ponto do GPS. Então, volta um pouquinho. Por uma grade de 25, a gente tem trabalhado com 3 pontos, uma grade de meio, 5 pontos, uma grade de 1, 5 pontos,
e uma grade, ali no caso, 2,5 de 7 pontos. Tá certo? Então, para a grade de meio, 5 amostras simples. Outro. Aí, para vocês verem a eficiência, né? O de baixo aqui é uma grade de 1,5. Então, ela está toda verdinha, nós não conseguimos detectar nada nela. A grade de 1,5. Quando eu passei para a grade de 1, já surgiram aquela mancha amarela, né? A 3 lá. Se vocês forem ver um nível de magnésio, está em torno de 4 a 7. Quando nós fizemos com meio, nós detectamos o quê? Que lá em cima, à esquerda, no alto, tem área de magnésio lá praticamente totalmente deficiente, de 0 a 1. Então, quanto mais a grade for menor, vamos dizer assim, maior eficiência você vai ter em detectar os problemas que você precisa na lavoura. Então, se isso aqui fosse uma lavoura, eu tivesse uma grade de 1,5, eu não ia fazer nada. O magnésio está perfeito lá, né? Aquela coluninha lá embaixo, magnésio, acima de 13. À medida que eu mudei a minha grade, né? Eu cheguei e descobri lá naquela ponta que eu tenho uma deficiência de magnésio. Então, se eu tenho um café com deficiência de magnésio, evidentemente eu vou ter um problema de fósforo, evidentemente eu vou ter uma produtividade menor. Tá certo? Outro. Bom, aí nós começamos o nosso trabalho com aplicação de calagem, taxa variável. Nós estamos trabalhando, esse eu vou mostrar para vocês, são um resultado de 6 anos. É um pivô de 36 hectares, um pivô que estava bem baleadão, e plantamos um de 112 hectares. Eu tenho uns números aqui, que alguém vai chamar a gente de mentiroso, porque nós conseguimos colher até mais de 100 sacas de café, uma primeira safra aí. Vou mostrar os dados. Quem quiser conhecer a lavoura, está em aberto, ela é em Presidente Olegário, perto de Patos. O Wilson está lá. E esse ano nós estamos lá outra vez com 80, 90 sacos por hectare. Então aqui, através da meta, nós adaptamos uma Commander para fazer a aplicação do calcário, do fósforo e do potássio em taxa variável. Outro. Então aqui é só um exemplo, né, para vocês verem. Aparelhagem, a Commander e a tração. Isso aqui foi feito na região lá de Presidente Olegário, com o auxílio das firmas de máquina, né? Outro. Aqui é um detalhe, né, do mapa lá, onde vai ser aplicado. Outro. Aqui já uma vista do posicionamento tratorista no fundo da lavoura. Outro. Aqui é o sistema, né, de condução. Outro. E aqui é para mostrar, né, no açúcar do café, porque essa lavoura saiu de 100 sacos, né? Então aqui é o seguinte, se vocês verem aqui, até a metade aqui eu tenho calcário, daqui para cá não tem. Ou seja, as minhas análises desta mancha de terra pediam calagem, na frente não. Então hoje a gente faz uma análise de solo normal, o que acontece? Recomendação, 3 toneladas. Às vezes, nesse caso aqui, era 2,7 geral, nós tivemos área de nada e área até de 3,5. Então, você está errando, quando a gente faz a calagem tradicionalmente, sem agricultura de precisão, você está errando para mais e está errando para menos. Se você está errando para menos, vamos supor, se tem um pH menor, cálcio, magnésio menos, você vai ter, o que vai ter menos? Você vai ter menor aproveitamento de insumos, né? Principalmente do nitrogênio e do potássio. E se for para mais, você vai ter problema de inibição, às vezes de fósforo, às vezes de micronutrientes. Então, não sei se estou sendo explícito para vocês, é para entender a gama de coisas que se pode fazer. Isso só na calagem, hein? Imagine as outras. Outro. Bom, aí é o detalhe, né? Até onde a divisória fica mesmo assim, é um risquinho, né? Então a máquina vem aplicando, o próprio comando da máquina, tem um chip lá que fala, para de aplicar, toca de aplicar, e desse jeito. Outro. Bom, resultados de 2006 até agora, 2011, que nós fizemos esses 2 pivôs
que eu falei para vocês. Faz favor. Então, o produtor lá chama Rogério Luiz Seibit, a propriedade é a Fazenda Gaúcha, município de Presidente Olegário, e o exemplo aqui é uma lavoura velha, plantada em 2000. Nós começamos o trabalho em 2007, a lavoura tinha 6 anos, a área de 30, volta lá, por favor, 36 hectares, né, um latossol vermelho, uma transição para um amarelo, a altitude lá é 886 metros, variedade do IAC do Fazoli, Tatuaí 99, né, mestre? Plantio 3,70 por 70, 3.800 plantas por hectare. Irrigação, área total. É um pivô antigo irrigando a área total, não é o LEPA. E produção média, que nós chegamos, 66,4. E aqui é o histórico. Em 2007, 93, depois 42, depois 87, 39 e agora a estimativa 71, a próxima estimativa é 37 sacos por hectare. E a média dele era uma média boa, era uma média de 49 sacos. Então tem muito a ver em você fazer a fertilização do solo, você consegue aumento de produtividade, e mua, né? Outro. Então, os resultados. Nós aplicamos calcário dolomítico, correção com efeito com MAP para fósforo e correção de solo de potássio pelo cloreto. Aí é só umas fotos de aplicação, né? Local, outro. E aqui é um exemplo do fósforo, né? Então, em 2007, eu tinha essas manchas amarelas, depois elas foram evoluindo, e eu consegui chegar, né? Depois de 5 anos, na perfeição. 2005, eu estou acima de 40 ppm já. Isso aqui é resina, tá certo? Então, a fertilidade está equilibrada em fósforo. Aquelas tabelinhas lá, a gente faz dentro do que existe de ensaios e de resultados de pesquisa realizados em 35 anos pelo IBC e outros órgãos, e que está aí no manual da cafeicultura, que a Fundação Pro Café lança todo ano. O último exemplar foi em 2010. Outro. Aqui já é a parte de V%. Então, vocês vão ver que o V% ele vai variar em função de quê? Eu jogo nitrogênio, então eu jogo ureia, jogo sulfato. Então eu tenho acidificação. Se eu tenho acidificação, o V vai mudando, ó. Então, 2000 aqui estava essa mancha vermelha, né? Foi adubando. Então, todo ano eu teria que fazer para fazer a minha correção. Você não pode fazer uma agricultura de precisão, fazer um ano e ficar 2 anos sem fazer. Por quê? Porque no café você trabalha aí com 300 a 500 quilos de nitrogênio, seja ureia, seja sulfato, normalmente você tem que aplicar em torno de às vezes até 1,5 tonelada de calcário para correção. Só que ali eu já vou aplicar diferentemente, né? O vermelho eu vou aplicar maior e vou fazer dentro desse esquema para chegar o V% de 60. Outro. Aqui a taxa variável do calcário e aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Na média da taxa variável, a taxa máxima foi 1,5, 2,6, 2,1. E a taxa média variável caiu para 500, 900 e 1.000. Então, em 5 anos, eu tinha que jogar lá, no convencional, 280, 290 toneladas de calcário. Com a agricultura de precisão, eu joguei 207. Então, tem uma diferença de custo, em termos de redução percentual, 26% a menos de calcário em 5 anos eu joguei lá. Então, aí não é só o preço do calcário, é o preço do calcário, é a hora máquina e, principalmente, o equilíbrio do solo. Tá? Outro. Aí a aplicação de MAP. Então, vocês estão vendo que essas manchinhas vermelhas tinham pouco fósforo. Então, nós fomos jogar adubo só nas manchas vermelhas. Para que eu ia gastar adubo no resto? Então, aqui eu teria que jogar no convencional 12 toneladas. Joguei só 7, eu tive uma redução percentual do MAP, que é caro pra caramba, deve estar uns 1.400 conto, de 40%. Tá? Outro. Aí a parte de potássio, nós trabalhamos com potássio, a percentagem do potássio na CTC. Não trabalho com o número absoluto. Por quê? Porque 3% a 5%, que seria
uma taxa boa de potássio no solo, se você trabalhar num solo de CTC 10, você precisa de 0,3. Mas se eu for lá na Bahia, na terra da moçada lá, em areia quartzosa, eu trabalhar com 150 ppm, 200 ppm de potássio, essa taxa da CTC vai para 7, vai para 8. Aí induz deficiência de magnésio. Então tem que trabalhar com a faixa de CTC. Tem muita gente que é contrária a isso, mas a gente tem trabalhado há 30 anos com isso aí, bem funcional. Outro. Só volta aqui lá um pouquinho, desculpa. Então aqui você vê que nós conseguimos, nós estamos com um mapa louco aqui de potássio, baixo, tinha até potássio de 1 ali, né? E nós conseguimos chegar no potássio equilibradinho aqui, ó, acima de 5% da CTC, que é potássio alto, e dá até para brincar de tirar um pouco de adubo. Outro. Então a taxa variável do KCL, então nós íamos jogar convencional 56 toneladas, jogamos 45, economizamos 10, redução de custo do potássio 19%. Então isso foi o que aconteceu nesse pivôzinho já que vinha marretado na bula velha, né? Vamos para o outro. Agora, esse aqui é um resumo do que eu falei, não vamos repetir. E nós tivemos, então, um adicional médio de 16 sacos. Tá vendo? Nesse período anual, né? 16, 5 anos. Então, isso aí quase que paga essas reduções paga todos os erros que a gente faz em lavoura, né? Outro. Agora, essa é uma lavoura nova. Então, essa aqui é a mesma fazenda, Presidente Olegário, só que o solo lá é um latossol escuro, resseca pra caramba, né? E a parte começamos o trabalho lá com 18 meses, são 112 hectares, ali ela está acima, uns 60 metros da outra, está 928, já é o Catuaí 144, do IAC, 4 por meio, 5 mil plantas por hectare, e o pivô central, condução LEPA. Nós estamos com a média de 72 sacos lá. Na catação, aos 18 meses, nós colhemos 12 sacos, 12 um quebradinho. Em 2008 foi 106 sacos. Em 2009, 49. Em 2010, 92. 2011, 42. E agora, o piolho está lá. Quanto vai dar lá, piolho? Vai dar uns 90. Essas 90 vocês podem ir lá ver que está pendurado no pé. Né? O Rogério Sebe é um homem puramente de soja. Soja e vaca, né? Gosta de vaca, tem 500 vacas lá. Então é o seguinte, ele detestava café. Depois que ele começou a ver isso, ele endoidou, né? Tem que segurar as pontas dele, senão ele vai encher a fazenda de café e vai acabar com o resto tudo. Então isso aqui é viável vocês fazerem. Entendeu? Estou falando com vocês, não é um trabalho de um ano. Eu fiz ano passado, tal, ficou bom. É um trabalho de 6 anos. Tem luta aí, tem luta do Wilson, tem luta do Nerso, que trabalha com a gente lá. É impressionante. Vamos lá, outro. Bom, aqui é para vocês verem as mudinhas amarelinhas, a muda do viveiro do piolho, do meu, muda comprada lá do Campanaí. Se precisar de muda aí, o piolho está aqui, nós estamos pegando encomenda. Vai lá, outro. Aqui já é a muda, né? Quando você planta, inicialmente ela dá um rebaixo, fica amarelinha por causa do estresse. Aqui já muda, começando a cruzar. A gente usava, eu não uso mais, mas usava a braquiária como proteção para erosão. Não uso mais isso aqui. Depois que o professor Ademir falou que tem nematóide para dar, menos ainda. Já estamos usando hoje aí milheto, como quebra-vento. E quando o milheto acaba, a gente entra com um nabo forrageiro. Porque ele dá uma mordidinha nos nematóides, se tiver na área, né? Outro. Aqui é um detalhe, né? Então você consegue isso aqui fazendo o seguinte, com o pensamento. Peguei a muda no viveiro, levei para o plantio. Não é plantio, é um viveirão. Então eu continuo fazendo as pulverizações de viveiro, aquelas 10, 15 dias, para não deixar entrar nada. Café novo é igual nenê. Você tem que estar vacinando, não deixar entrar nada. Qualquer doença que entra, qualquer praga que pega nessa fase, a lavoura fica, para frente, fica defeituosa, né? Outro. Então aqui é já com outro ano, né?
Aqui tem, vocês vão perceber, tem uma subsolagem, aquele problema que o professor Luiz falou antes, de a água correr, vocês eliminam com isso. Isso não é bem uma subsolagem, é uma escarificação no rodado do café, no rodado do pneu, e quando é maior a gente subsola. Aí não dá aquele problema de encharcamento superficial, corrimento de água. Tá? Outro. Aí já é a produtividade, 12 sacos. Lembrar bem, não tem estresse. Nós não fazemos estresse. Tá certo? Nós controlamos a água na faixa de 70, 80 da capacidade do solo. Nada de dia 24 de junho fecha, dia 30 de setembro abre. Aí abre e quebra o bolso também. Não entra nessa de estresse não. Outro. Aqui é a lavoura, para vocês terem uma ideia, no pivô, né? Outro. Aqui é a primeira produção. Então aqui nós erramos. Nós fizemos um programa para adubar 70 sacos. E aí chegava lá, vai dar mais. Chegava lá, vai dar mais. E mesmo assim nós erramos. Outro. Aí já está um pouco tarde, você vê que tem um pouco de deficiência de nitrogênio, mas é uma carga absurda. Chegou a ter 17 internose aqui. Taladinho, cheinho, sem doença, sem nada. Outro. Aqui é para vocês terem outra noção, né? Do coisa. Outro. Aqui é já no ano seguinte, então aquela laboratório daquele jeito. Como a gente aproveita agosto, setembro, começa a adubar em agosto. Tem temperatura, né? Mais 19 graus, vai adubo nela. Então recupera ela rapidinho. E ela voltou a dar 49 sacos. Outro. No ano seguinte, foi os 92. Aqui nós já não fomos burros, né? Aqui nós já metemos mais adubo. Isso aqui está trabalhando com 600 kg de nitrogênio, 550 kg de potássio e 120 de fósforo. Outro. Então, isso aí, o resultado que nós conseguimos isso. Cadê o tempo? Aí, tá. Muda lá para nós. Aí, então, aqui tem o fósforo, ó. 34, 26, 36, 56, 79. Eu estou com 79 de fósforo e resina. Aqui é a taxa variável de calcário. Então, o que nós íamos jogar? Nesse período, dos 18 meses, até essa última safra, 2011, era no convencional, nós íamos jogar 845 toneladas de calcário. Nós jogamos 559 através da agricultura de precisão. Então, nós tivemos um percentual de 34. Naquele velho que eu falei, foi 36, se alguém guardou na cabeça aí. Tá? Outro. O fósforo, mesma situação, né? Você está vendo que aparecem umas manchinhas aqui e tal. Mas vamos lá nos valores. Eu precisava jogar, no convencional, 72 toneladas de MAP. E nos 5 anos de agricultura de precisão, eu joguei 44. Então teve uma redução de 39. Isso tudo é dinheiro, né, gente? Isso aí já dava para comprar um trator para pôr na área aí, né? Outro. Afetei o potássio, né? Então, isso acontece. Aparece uma manchinha fraca lá e tal. E nós estávamos com uma média aqui de 1,82. Passamos para 2 na CTC. 2,83, 2,59. Isso é no final do ciclo, né? 2,9 e 2,93. Ou seja, eu estou lá pertinho dos meus 3%. Outro. A taxa variável, então eu precisava jogar. Convencional ia jogar para aquelas produções, que até nós erramos na primeira, né, que ser mais adubo, 196 toneladas. Jogamos 148. Redução de 24% no potássio. Custa 1.200 por ano, né? Então vamos lá. Outro. Resultados finais é aquilo que eu falei, e a produtividade está 72. Esse ano ela vai subir, evidente, que vai dar um 90 ano que vem. Eu acho que a gente tira lá entre as faixas de 40 e tal e vamos indo embora, né? Outro, pode fazer. Bom, aí nós começamos a falar, nós somos bons nisso, né? Então vamos fazer uma definição. Então nós partimos disso aqui. Cafeicultura de precisão é um conjunto de práticas que utilizam a agricultura de precisão, né? O georreferenciamento, etc., para maximizar a condução da lavoura nos tratos nutricionais, que são calagem, gessagem, adubação,
fitossanitários, doenças e pragas, e culturais, que é controle do mato, subsolagem e afins. O que a gente quer? Produtividade e menor custo, que todo mundo procura, né? Então, nós partimos por uma parte de pesquisa, que tem um ano, agora vai fazer o segundo ano, que isso é feito em Patos de Minas, na fazenda São João Grande. O meu amigo Ademar, de mais de 20 anos, o gerente lá está aqui, e nós pegamos o meu amigo Geraldo, que está estudando agronomia, como ele não formou agrônomo ainda, então ele foi o sofredor de fazer, mais 2 técnicos, de fazer as avaliações, que são inúmeras, né? E cansativas. Então, já em público aqui, Geraldo, você merece uma taça, porque esse trabalho foi difícil. Mas abriu uma porta para a gente renovar, melhorar tudo em cafeicultura. Isso aqui é um ponto, é um marco, viu? Outro. Então, vamos lá. Bom, produtor, Eduardo Primeiro Campos e outros. Um meio teimoso com irrigação, mas agora ele está aprendendo. Fazenda São João Grande, Presidente Oligário, irrigação por Lepa, Catuaí 144, e tinha um pedacinho de Catucaí 37519. Ali está o 35. Espaçamento 4 por meio, 5 mil plantas, 12 anos, solo LVA, 890 metros, área de 46 hectares, últimas safras, 48,7 sacas. Aqui nós fizemos o nosso ensaio para confirmar que grade que eu vou usar no café. Então nós usamos grades de 8, de 4, de 2, de 1 e de meio. Então só para adiantar, de 8, no caso, por exemplo, de nematóide, se faz uma avaliação de nematóide, de 8, não achamos nematóide. Com 4 achamos um foquinho. Com 2 um pouquinho mais. Com 1 já tinha uns 20% de pivô. E com meio, mais da metade do pivô estava com nematóide. Então só para falar uma das avaliações. Toca aí. Outro. Bom, o que nós estamos avaliando lá? Tratos nutricionais. Então, análise solo, evidente, faz pH, alumínio, B%, M%, P, enxofre, cálcio, magnésio, potássio, percentagem deles todos, zinco, boro, cobre, manganês. E folhar todos os macros, todos os micros, inclusive esse nós usamos aqui, arrumamos um patrocinador para pagar as análises, né? Fica caro, de cobalto e molibdênio. Caro, vírgula, né? Porque você fazendo uma análise desse, você sabe se você vai jogar ou não, né? Com precisão. Bom, tratos fitossanitários. Nós avaliamos ferrugem esporulada viva e ferrugem incubada. Avaliamos cercóspora na folha e nos frutos. Avaliamos foma e mumificação de fruto, que acontece normalmente em dezembro e janeiro. Avaliamos mancha areolada, mancha anular ou a leprose, roseliniose, e na praga, bicho mineiro, folha com e sem minas, broca, fruto com e sem broca, ácaro, vermelho, plano e o branco, lagarta, nematóide, cigarra e, toca o pau aí, mais mato, que tipo de mato que tinha, se eu ia usar folha larga, se eu ia usar herbicida de folha estreita, poda, se estava precisando fazer poda ou não estava precisando, então era a altura que definia, e o visual da saia, está com saia, não está com saia, está com ramo seco, tudo isso foi avaliado, né? Falhas na lavoura, que é muito importante, se tem muita falha, você não fica fazendo poda, você tem que renovar. Colheita, previsão da colheita e maturação dessa previsão. Certo? Bom, como é que foi feito isso? Em cada ponto da grade, tá certo? Daquelas coisas, eu só vou falar do meio aqui, tá? Isso aí vai ser publicado, isso aqui tudo. A firma BASF se pôs à disposição, né, para pagar. Vou falar, para pagar isso aí. Nós oferecemos, pedimos dinheiro para todo mundo, ela que deu, Então, isso custa caro se fazer um ensaio desse. Não é fácil não, pô. Então, e vai ter prosseguimento. Então, nós vamos publicar esses resultados com detalhe de 8, de 4, de 2, de 1 e de meio. Cada grade dessa. Para vocês falarem, pô, com 8 eu não consigo ver nematóide. Com 4 eu não vejo cigarra. Então tem que fazer com meio, entendeu? Vocês confirmarem
quem entrar nessa tecnologia confirmar com isso. Então, em cada ponto da grade, aqui era o ponto central, né? Pega as amostras lá. Ao lado direito meu, a linha de café, ao lado esquerdo, a outra linha de café. No lado direito, eu peguei 10 metros, no lado esquerdo, 10 metros. Então, aqui era a minha amostra das plantas do local, na cada ponto determinado, para análise solo pela agricultura de precisão. Deu para entender, né? Então, vamos lá. Então, aí, manda o pau. Então, aí nós fizemos o seguinte. Foi coletado, vamos começar daqui, né? Foi coletado 100 pares de folhas, altura média, é o primeiro e segundo par, para determinação de fomas, coquita, ácaro branco e lagarta. Lagarta, evidentemente, a média de palma, que é a mais chata na cafeicultura aqui do Cerrado. Depois foi coletado 100 folhas, na altura média da planta, que a gente determinou a ferrugem, a cercóspora, mancha arolada e ácaro vermelho. Quando tirava, você olhava o raminho para ver se tinha o ácaro plano lá. Depois foi 100 frutos para fazer broca, cercóspora do fruto, ácaro plano, que é a leprose, que no cereja você não precisa ficar com lupinha catando o ácaro lá, que a gente não enxerga. Eu já não enxergo mais nada. Então, você pega o fruto, se o fruto tiver aquelas manchas, você determina pela frutificação, é mais fácil se avaliar se tem um ataque intenso de ácaro de leprose ou não. Então foi feito isso. Foi pego 100 folhas do terço superior, né, para fazer bicho mineiro. São as 20 plantas. Foram coletados litros por planta, foi anotadas as falhas, a altura, a desfolha, a ausência de saia. E no chão, nós fizemos uma amostra de 20, 20, 20, dentro da saia, para nematóide, sob saia, e uma amostra de 40 por 40 por 40, para ver cigarra. Certo? Evidente que ninguém vai fazer tudo isso, não tem necessidade de fazer tudo isso. Nós fizemos tudo isso para definir qual agrário, o que eu vou conseguir, se eu quero saber, tem cigarro na minha lavoura, que amostragem que eu faço. Então, essa amostragem que existe hoje, que a gente faz, que é válida, não tem dúvida nenhuma, ela não é perfeita. A gente está mostrando aqui que teria que ser feito desse jeito para a gente ter mais resultados. Então, só mostrar para vocês os resultados que nós tivemos. Alguns são 60 e tantas imagens, então não dá. Isso aí vai estar no livro aí para vocês depois da BASF. Outro. Bom, então algum resultado. Vou mostrar para vocês alguma coisa de análise foliar, de ferrugem, de cercóspora, de bicho mineiro, de cigarra e de produção. Tá? Olha lá. Então aqui, V% no chão, né? Vocês veem que o nosso pivô estava belezinha, ó. Eu tinha acima de 70, né? Que a gente acha que é um pouquinho elevado, tinha apenas 2%. O verde, que é o ideal, tinha 82% da área, beleza, né? E tinha essa manchinha amarela aqui, que é na faixa de 15, mas ainda é um V que atinge de 40 a 60, que ainda é bom para o cafeeiro. Outro. Aqui já é a parte que nós fizemos do alumínio. Percentagem na CTC do alumínio, para ver se havia alumínio que estaria prejudicando. Então não tem mais. O verde que nós temos lá, temos 10%. Naquela análise lá, são 5 hectares, mas com 2% de saturação. Então não tem alumínio, né? Como não deveria ter mesmo, porque o V lá está bom. Outro. Aqui foi feito o cálcio foliar. Então, foi analisado o cálcio, quer ver se a calagem foi bem feita, se o V foi bem feita, tudo foi bem feito. Nós temos que ter um nível de cálcio foliar acima lá do padrão que a gente quer, que é de 20 miligramas por quilo, né? Na faixa de 15 a 20. Outro. Aí já é o potássio foliar. Então, você vê que está tudo corrigido, está bonito. Pior aí eu estou com 69% acima de 25%, né? Gramas por quilo e 18 a 25, 30
acima do limiar, que é os 18 gramas por quilo. Outro. Ferrugem. Então, agora aqui, ó. Evidentemente que o ensaio foi conduzido na parte de fitossanidade, os produtos quem pagou o trabalho, né? Então, nós botamos aí o Ópera. Então, aqui, ferrugem, folha esporulada. Nada. Só tem uma manchinha lá, que dá 0,02 hectares, que está com 1 a 5% de ferrugem. O resto, não deu ferrugem. Aí muda, né? Tabelinha azul. Outro. Ô, compadre. Bom, aí é incubada. Então, aqui o que aconteceu? Começou já a ter 5 a 10% nessas manchas verdes de ferrugem, aquela que não esporulou ainda, que está guardadinha lá. Aí entra um negócio, fala, o que eu faço com isso? Essa ferrugem, essas manchas, as verdes que está lá, certamente a ferrugem vai entrar nela antes daquele mês de dezembro, que é o tradicional. Ela vai entrar em novembro, às vezes final de outubro. O que eu estou fazendo em outubro? Estou fazendo uma pós-florada com o quê? Cantos, folicur, nativo, tá certo? Então, não custa nada, na taxa variável de pulverização, quando chega na mancha verde, eu adicionar um produto para ferrugem, para baixar o inóculo, para ela se igualar. Entendeu? Esse que é a grande lance de você ter essas avaliações, né? Outro. Aqui é a cercóspora de folha. Nós estávamos um controle até bom, né? Aquela mancha lá com 5 a 10, só tinha 16% aí, ó. Outro. Aqui é a cercóspora dos frutos, ó. Controle também muito bom, né? Nós tínhamos só que mexer naquela mancha amarela lá que está com 5 a 10. Então, se eu fosse fazer uma pulverização aqui, eu pegava, e a gente está querendo desenvolver, tem um professor da Unesp aí, o professor Roverson, eu acho que nós vamos conseguir, de fazer um pulverizador com tanque duplo. Então, eu ponho controle de ferrugem, no azul não preciso fazer nada de cercóspora, no verde não, quando chegar no amarelo, o sistema liga o produto para a cercóspora que está no tanque, vamos chamar, na divisória do tanque B ou A. Entendeu? Aí você economiza o quê? Eu vou economizar, quer ver? Vou economizar 64% de produto. Não vou precisar jogar para a cercóspora, não tem cercóspora lá. Está entendendo o detalhamento que dá para chegar com isso? Outro. Bom, bicho mineiro. Essa aqui é danada, ó. Isso é folha minada. Houve um ataque de bicho mineiro lá. Essa folha, esse vermelho aqui, tinha mais de 30% de folha minada. Tá certo? Depois foi feito o controle. Isso aqui mostra o quê? Naquela mancha vermelha, com 30% de folha minada, o que aconteceu? Desfolhou, né? Dá desfolha. Se dá desfolha, evidente que aquela mancha pode estar relacionada com uma produção maior naquela área. Mas também, e importante, é que eu posso pegar, botar a taxa variável ali, para reforço no chão de adubo, para forçar a vegetação dela. Tá certo? Eu posso fazer um folhar para melhorar aquela despela que teve lá, a desfolha que teve lá. Entendendo? Então eu posso seccionar as atividades. Outro. Aqui é o bicho mineiro nas folhas. Então aqui já depois do controle. Ó. Então está redondinho, né? Isso aí é minas vivas. Tinha as minas, 30%, mais as larvas, pelo tratamento que foi. No caso aqui, acho que foi o Talcor, zerou. Né? Outro. Broca dos frutos, percentagem de fruto botado. Aqui já tem essas áreas amarelas, que dá de 2,5 a 5, teria que fazer o controle. Tá certo? A gente, com 1 a 2%, a gente começa a controlar. Então, naquela área amarela aqui, ó, em vez de eu fazer o controle de broca em 49 hectares, eu iria fazer só em 3,19. Então, pelos ambientalistas que estavam aí falando um bocado de coisa, e os outros que não vêm aqui, ficam sentados, tomam Coca-Cola, mas quer que a gente faça divisória aí, plante árvore, faça o diabo, eu vou economizar para eles ali. Eu vou jogar indo sulfan só em 3 hectares, em vez de 49. Né? Outro. Aí, broca nos frutos, broca viva. Então também tem uma manchinha, você tem que bate, né?
E a manchinha de broca aqui, nesse caso, 6 hectares. Eu ia gastar 12 litros em vez de gastar 100 litros de produto, né? Outro, vamos lá. Já está acabando. Aqui é cigarra, olha bem. Quando nós fizemos com 8, nós achamos cigarra. Aqui veio, nós achamos um foco de cigarra aqui, ó. Esse já está com 5 a 10% de planta com cigarra. E lá também. Essas avaliações tem uma tabela. O que nós consideramos cigarra braba lá, a vermelha? Acima de 20 na amostra, que daria 80 em termos de planta. 80 cigarras já é prejudicial para caramba. E as outras também lá, ó. Então, que eu tinha aquele marrom de 5 a 10 ninfas por pé, né? Então, aí, no caso, eu vou jogar, nós temos só, acho que 2 produtos hoje para cigarro, Cáltero, Rubig, eu vou jogar só aqui, pô. Certo? Nesse verde que está aqui, nesse azul, não vou gastar dinheiro. Então, eu estou colaborando pra caramba com o meio ambiente, né? Também. Outro. Aqui, produção. Esse que é uma coisa que tem que ser feita mesmo. Nem que seja para fazer agricultura, só para produção. Por quê? Olha a variação que nós tivemos. Nós tivemos, na faixa de 0 a 25 sacos, nós tivemos 5 hectares. De 25 a 35, 9 hectares. De 35 a 45, 16. De 45 a 55, 17. E acima de 55, nós tivemos 1 hectare. Então, olha bem, se eu botar a colhedeira aqui, quando ela chegar aqui, na taxa variável, se eu conseguir fazer isso, a Jato está mexendo com isso, e a gente vai tentar trabalhar junto, ver se consegue. Quando ela chegar aqui, eu não vou andar 600 metros por hora, eu vou correr, pô, não tem café lá, é 10, entendendo? Vou passar largando o pau. E nas outras, quando eu chegar aqui na azul, que tem mais de 60 sacas, eu tenho que trabalhar com a máquina de uma forma diferente. Então eu vou ganhar em hora máquina, em rendimento máquina e em qualidade máquina. Se sair um projeto que está aí, nós temos inclusive aí a maturação do lado direito e maturação do lado esquerdo, que é diferente. Maturação do sol e maturação do lado que não tem sol de manhã. Então, se a gente sair com uma máquina até mais para frente, que ela tenha 2 comandos, as varetas de cá colhem do lado de cá e a daqui, não as duas funcionando junto, mas funcionando separadamente, a gente chega a uma perfeição de colheita, né? Outro. Bom, então isso aí é o que nós fizemos. Tem um monte de dados, depois vocês vão ter isso aí, nós vamos publicar. Então, o que nós temos hoje que funciona bem? Nós temos Commander e outras máquinas que podem ser adaptadas para a parte de fertilidade. Nós precisamos um aplicador líquido para fazer o quê? Um pH para fazer micronutriente líquido, que aí eu posso fazer taxa variável de boro no chão, né? Boro tem que ser no chão. Se for arenoso, posso fazer taxa variável de zinco, né? De manganês. E posso fazer uma taxa variável de herbicida. E sabendo se é folha larga ou folha baixa. Então, estou querendo um pH com uma divisão, onde eu ponho o Roundup, e ponho o Alai, eu ponho o Roundup e ponho o Aurora. Aí está andando, aqui é folha estreita, vai o Roundup, ali é folha larga, aí vai o Aurora, por exemplo, é desse jeito que a gente está querendo chegar, né? Não sei se eu vou conseguir isso, mas nós vamos tentar. E pulverização, são os pulverizadores atuais com sensor. Sensores de produtividade, que já tem alguma coisa. Subsolador, nós fizemos o adensamento em cada lugar que foi feita essa amostra, foi feito o nível de adensamento. Por incrível que pareça, em 49 hectares, lavoura já tem 9, 10 anos, só tinha 30% da área que tinha que subsolar. O que seria... E se eu vou fazer a amostra naquele lugar, eu ia subsolar os 49, né? Não vai vendo como é que é a coisa. Então, pode-se fazer uma redução significativa. Eu acredito que a gente chega até os 25%, mas vamos botar um nível menor, 15%, de fungicida, de inseticida, de calcário, que eu já mostrei que chega até 30%, macro e micro, os macros chegam aí de 22 a 40 e tanto, né? Herbicida e hora máquina. Bom, é isso aí que eu tinha que mostrar para vocês.
Aqui é uma imagem do pivô. Muito obrigado. Meu telefone é aquele lá. Se alguém precisar de alguma coisa, nós estamos aí à disposição. Muito obrigado. Desculpa se eu fui muito prolixo aqui. Obrigado.